tudo bem com vocês? Ivone Ortiz aqui do Espaço Plenitudo para mais uma mensagem dos oráculos para você. Para iniciar fim de semana e depois iniciar a semana com as mensagens dos oráculos para ver o que eles reservam para você nessa semana. Mas antes de ver as mensagens dos oráculos, eu quero compartilhar com vocês uma história. A história de Pedro e Mário. Então Pedro vive na capital, num apartamento luxuoso de cobertura, tem uma empresa, aliás várias empresas, tem uma vida próspera, uma vida de sucesso profissional, uma família feliz. Então Pedro para pela manhã, dá um beijo na sua esposa e agradece, gratidão universo, pela família que eu tenho, pela vida próspera que eu tenho, gratidão por tudo que sou e que tenho. E um outro lugar, um bairro bem afastado dali, um bairro muito pobre, vive Mário. Mas vamos continuar agora com a história de Pedro. Pedro é um empresário bem-sucedido, um pai de família exemplar, um marido exemplar. Então ele toma café com a sua família, vai para as empresas e chegando na empresa ele dá bom dia para todos à sua volta, inclusive para a mulher da limpeza, para aquela que serve o cafezinho também. Ele trata todos de igual para igual. E as pessoas que trabalham com ele adoram Pedro pela sua generosidade, pela sua humanidade. Então a secretária chega e fala: Doutor Pedro, hoje temos muito o que fazer, tem um schedule bem apertado, sua agenda está bem cheia. E ele fala: calma minha querida, vamos fazendo tudo pouco a pouco, conforme podemos fazer. E dessa forma, assinou vários contratos, tomou decisões muito sérias e ao meio-dia foi para casa almoçar com a família. À tarde ele volta e encontra em sua mesa o relatório dizendo que o faturamento do mês aumentou e muito. Então o que Pedro faz? Ele manda anunciar a todos os funcionários que nesse mês todos vão ter um bônus no seu salário devido à produtividade que aumentou. Então, já é sexta-feira, Pedro sai mais cedo, passa no supermercado e vai para casa jantar com a sua família, que depois ele tem uma palestra de motivação para estudantes da universidade. E assim está Pedro dando a sua conferência, enquanto que no outro lado da cidade, em um bairro pobre, está Mário. Mário é um rapaz que mora de favor em um quarto, está sozinho porque já passou pelo terceiro casamento e há pouco tempo a esposa o deixou dizendo que não aguentava mais aquela vida de maus tratos e de miséria. Então Mário estava sozinho, vivendo de favor, e na sexta-feira o que ele fazia? Ia para o bar beber com os amigos e jogar sinuca. Isso era tudo que Mário fazia. Então chegou no final da noite, o dono do bar pediu para que se retirassem, pois ele precisava fechar o bar. E Mário ali já arrumou uma confusão, disse que pendurasse todas as despesas que ele teve naquela noite, tudo que ele bebeu naquela noite e jogou, que o dono do bar pendurasse para ele. Porém, ele já não tinha mais crédito ali, pois nunca havia pago. Então o dono do bar se viu obrigado a tirá-lo para fora do bar, a jogá-lo na rua. E Mário ali começou a chorar, pensando na sua vida miserável, sem trabalho, sem esposa, sem família, ou seja, estava na sarjeta literalmente. E aí um único amigo que ainda tinha, passando por ali, viu e o levou para sua casa, uma casa simples também, mas esse amigo lhe perguntou: Mário, por que você deixou a sua vida descer tanto? Como você conseguiu descer ao fundo do poço dessa forma? E Mário lhe explicou. Mário lhe disse: quando eu era criança, meu pai bebia muito, batia muito na minha mãe. Era uma situação de miséria total. Quando a minha mãe morreu, eu resolvi sair de casa, abandonei tudo aquilo ali, buscando uma vida melhor, mas nunca consegui superar tudo aquilo.
Do outro lado da cidade estava Pedro, que estava dando uma conferência. Então Pedro, motivando os alunos, contando o seu exemplo de vida, já terminando a conferência, já quase se despedindo, um dos alunos levanta a mão e pergunta: Doutor Pedro, o que o motivou a ser esse homem de sucesso? O que motivou o senhor a se transformar nessa pessoa respeitada e admirável que o senhor é hoje? E Pedro lhe disse: eu tenho mais um irmão que é gêmeo comigo, e minha família, meu pai, quando eu criança, lembro-me muito bem, que meu pai me bebia muito, batia muito na minha mãe, e vivíamos em uma miséria muito grande. Quando a minha mãe morreu, eu resolvi sair de casa, abandonar tudo aquilo ali. Tenho um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia que eu, provavelmente tenha feito da sua vida uma vida de sucesso como a minha. Porém, eu nunca mais voltei a vê-lo. E dessa forma, então, Pedro explica a motivação que levou ele, porque ele disse: vendo aqueles maltratos da minha mãe, vendo aquela miséria em que vivíamos, eu sempre tive na minha mente: eu não quero essa vida para mim. Eu irei cocriar uma vida de abundância, uma vida de felicidade. E isso Pedro tinha muito claro em sua mente, e quando deixou a casa do seu pai aquele dia, ele decretou que ele seria um homem de bem e um homem de sucesso, um homem que faria diferença na vida de muitas pessoas. E assim o fez. Do outro lado da cidade estava Mário. E Mário termina contando a sua história assim: eu tenho um irmão gêmeo chamado Pedro. Pedro também saiu de casa no mesmo dia que eu. Provavelmente estará na miséria como eu estou. E dessa forma, concluindo essa história, nós vemos que não importa onde você nasceu, como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, se você teve muito ou teve pouco, cada pessoa determina o caminho que quer seguir. Nós temos o poder e temos também o direito e também o livre-arbítrio para decidir qual o caminho eu quero seguir, como eu quero viver a minha vida. Vejam bem, Pedro e Mário eram irmãos gêmeos, saíram de casa no mesmo dia, tiveram a mesma infância, as mesmas experiências. No entanto, cada um decidiu ver a vida de uma forma. Pedro decidiu fazer a diferença na sua vida e na vida de muitas pessoas. Mário decidiu viver a sua história, decidiu se esconder atrás, na verdade, da sua história, justificando: eu sou assim porque eu não tive um bom exemplo de pai, eu sou assim porque eu sempre vivi na miséria. Então, pense, o que você está fazendo da sua vida? Vivendo a sua história ou você decretou criar uma nova história e viver a sua vida? E agora vamos ver o que os oráculos também nos deixam de mensagem para hoje. Então vamos tirar a mandala de número 1, aqui está, e a mandala de número 2, que aqui está também. A mandala de número 1 é a mandala de número 9. Eu tenho que cuidar porque às vezes eu me confundo com a mandala de número 9 e mandala de número 6. Então vamos ver qual a mensagem da mandala de número 9. Deixa eu pegar aqui. E a mandala de número 9 é a mandala da compaixão. Deixa eu arrumar aqui que eu gosto de deixar a mandala aqui. Assim vocês interagem. E a mandala da compaixão, este oráculo aparece em sua vida para trazer a energia da compaixão. Compaixão pelas pessoas em sua vida e especialmente a compaixão consigo mesmo. A imagem de Kuan Yin sempre vem a você quando este oráculo te escolhe. A vibração desta mandala volta no tempo, até os teus registros de sua infância, e traz a compaixão e o amor incondicional de Kuan Yin, para que você possa escolher sua criança interior, quando você mais precisava desse amor.
Então vejam, gente, como sempre, tem tudo a ver. Ter compaixão, sentir compaixão. O que nós deveríamos sentir por Mário? Dó? Pena? Julgá-lo porque ele não seguiu o mesmo caminho que seu irmão? Não, é só sentir pena. E eu já falei aqui sobre pena e compaixão. Nunca devemos sentir pena de ninguém. Pena é um sentimento muito baixo, que ninguém merece. E quando você sente pena, você olha a pessoa de cima para baixo como que você é melhor e ela é um nada. Quando você sente compaixão, você olha olho no olho, respeitando a pessoa como uma consciência, como um ser humano que nós somos. Então, procure sentir sempre compaixão pelas pessoas e nunca pena. Pena, só o nome já diz. É um nome, é algo muito pequeno, muito baixo, assim que não sinta pena de ninguém, sinta compaixão e também não julgamento. E olha só que interessante, a mandala de número 22 é a mandala da confiança. Essa é a mandala da confiança. E este oráculo traz a energia da confiança para a sua vida. Esta é a hora de focar na gratidão e contar as evidências dos muitos milagres que você viveu em sua vida sem perceber. Se você estiver se sentindo frustrado por não ver os resultados de suas ações se manifestarem, ele te lembra que o universo nunca comete erros. Se você não está vendo as manifestações de seus desejos, é porque existe uma peça importante que precisa de sua atenção neste momento. Tenha confiança de que o que é semelhante se atrai. Passe um tempinho alinhando suas intenções e confie em que em breve você poderá colher o que plantou. Muito interessante, né? Porque a mandala da confiança, ela fala de gratidão, ela fala da infância, ela fala das evidências dos milagres que nós co-criamos na nossa vida. Mas os milagres acontecem quando nós permitimos que eles aconteçam. Quando nós permitimos mudar, quando nós determinamos mudar, quando nós vemos que tudo depende de uma decisão, a decisão de fazer algo diferente. Então não importa, como eu disse antes, o entorno onde você nasceu, a família onde você nasceu. Então, analise o que você está fazendo. Como eu repito muitas vezes, e quando eu repito, não é que eu queira ser repetitiva, é porque é necessário. Deixe de viver a sua história. Saia de trás da sua história e vá co-criar uma nova realidade. Viva a sua vida e não a sua história. E essa frase é de Anthony Robbins. Beijos de luz a todos. Amo vocês, minha querida e grande família virtual. E até mais.